Hoje eu tenho a satisfação de trazer para vocês a resenha de um inspirado completamente fora do radar, de uns perfumes que eu já testei lá no passado e sempre gostei, mas que foi descontinuado. Entretanto, existe uma parcela de pessoas que sempre admirou esse perfume e gostariam de um remember, né? De repente, alguma empresa de contratipo lançar um inspirado nele que já não nos pertence faz muitos anos. E esse perfume em questão ganhei inclusive um decante dele, fornecido gentilmente pela Oasis Parfum. Agradeço aqui o pessoal que conseguiu essa preciosidade para mim aqui, para a gente testar lado a lado e eu também relembrar esse cheiro sensacional que era o Rio Wood. 1 ml apenas, mas suficiente para a gente testar e comparar aqui com o novo Wood da casa. Sim, esse projeto é inspirado diretamente no Rio Wood tradicional, que é um perfume amadeirado extremamente requintado, diferenciado. Só quem conhece esse perfume sabe o tanto que ele é bom. E o Wood veio para replicar essa sensação de um amadeirado que seja mais confortável, mais assinatura, coisa que anda meio difícil nos dias de hoje, porque os amadeirados lançados pendem para os orientais e aí são mais especiados, mais pesados e mais noturnos. O Wood em questão não, é um perfume que poderia ser usado como assinatura perfeitamente. E nesse vídeo nós vamos descobrir tudo e mais um pouco sobre ele. Inclusive, para conhecer essa pepita aqui, tem link na descrição, comentário fixado também, e um cupom de desconto especial para todos os nossos seguidores, que é de 12%. Aí vale, hein? Então, sem mais delongas, vamos às aulas. Papel e caneta, senta aí que agora vamos estudar um pouquinho e aprender cada vez mais sobre perfumaria. Bora! No início da década passada, os perfumes da D-Squared 2, eles eram bem comentados, fragrâncias que fugiam da obviedade e entregavam uma perfumação bem satisfatória, com fragrâncias icônicas, que traduziam o amadeirado de uma forma diferente do que a gente estava acostumado. Perfumes amadeirados para todos os gostos e bolsos também. Afinal de contas, apesar de importados, eles não eram tão caros assim, dava pra gente comprar aí e apreciar o colecionismo. Mas o tempo se passou, os perfumes não caíram nas graças das pessoas, não teve muita venda, não teve muito hype, e eles saíram de linha, infelizmente. Mas para quem é colecionador das antigas, vai se lembrar sim desses momentos gloriosos da D-Squared 2 por aqui e o Rio Wood também. Inclusive, vamos falar um pouco do Rio Wood antes da gente falar do seu inspirado. O perfume Rio Wood tradicional foi lançado em 2007, tendo como família olfativa amadeirado aromático, sendo obra da perfumista Daphne Buggy. Esta aqui é uma das melhores interpretações de perfumes amadeirados que eu já conheci. E detalhe, pouca gente sabe que ele existe. Inclusive, um detalhe premium para vocês aqui, a perfumista Daphne Buggy, ela criou aproximadamente 100 e poucos perfumes aí ao longo da sua carreira. Só que dessas criações, vocês ainda não sabem de que ela consegue fazer tanto fragrâncias mais comerciais com super apelo popular, como também aqueles perfumes bem diferenciados para poucos olfatos, mas que ainda assim trazem muita identidade e criatividade olfativa. Inclusive, para vocês entenderem como que o trabalho da Daphne Buggy é interessante com perfumaria, ela criou, além de perfumes fora do radar, como o Rio Wood, no qual esse decantinho aqui temos, como também uma fragrância super conhecida e super hypada pela mulherada como o Scandal de Jean Paul Gaultier. É conhecido, não é, hein? Quem que não conhece o Scandal, o perfume aí das perninhas, hein? Top, né? Daphne Buggy é uma perfumista sensacional, incrível, e que se eu tivesse a oportunidade de conhecê-la pessoalmente, queria dar os meus parabéns porque ela é muito criativa e onde quer que ela coloque a mão, sai perfumes bons. Seja de produções próprias, como também projetos compartilhados entre outros perfumistas. Ela é muito boa e muito competente. Inclusive, ela conseguiu criar um perfume amadeirado onde as notas florais fossem mais protagonistas do que as próprias madeiras, ou, em outras palavras, que essas flores envolvessem os acordes amadeirados. Cara, isso é muito legal e nem é todo mundo que consegue fazer. Inclusive, a flor principal do perfume tradicional, que é o Rio Wood, é a violeta. Não obstante, temos também as folhas de violeta. Então é o combo de violeta mais folhas de violeta. E não é parecido com aquele perfume que muita gente hoje não gosta dele, torce o nariz, que leva o combo dessas duas aí, só que não é somente lá. As duas que tem, existem outras notas que fazem o pessoal torcer o nariz, que é o Fahrenheit da Dior, né? Não, ele não tem absolutamente nada a ver com o Fahrenheit, então podem ficar despreocupados para quem não gosta. Quem gosta também, fica aqui a curiosidade. Ele tem nas notas de topo o combo de violetas, flor e folhas, enquanto no corpo, para designar ele como um bom e velho perfume amadeirado, cedro e vetiver. Cedro, inclusive, é a madeira principal desse perfume, envolto aí dessas violetas impressionantes. E já na base nós temos muito almíscar, âmbar e alguns alcoódes mais balsâmicos e resinosos, lembrando até mesmo aquele cheiro de pinho, sabe? E aqui no perfume inspirado nós temos as mesmas notas empregadas. Surpreendentemente, essas notas fazem o perfume ter assim, um certo equilíbrio desde a hora que você borrifa
até a hora que ele assenta na pele e dá os seus últimos atos. E aqui no perfume inspirado, gente, houve um trabalho bem feito para deixar o perfume o mais parecido possível, traduzindo todas as suas nuances com as matérias-primas e, claro, de uma concentração maior, já que ele é um eau de parfum, enquanto o tradicional é um eau de toilette, para assim termos mais ganhos em desempenho, que é o que a galera gosta, né? Mas nem tudo são flores e nós vamos discutir ao longo desse vídeo, pois é justo quando a gente acaba de passar cada um deles que percebemos aí certas mudanças. E elas vêm desde a primeira borrifada. Como praxe, gosto de passar primeiro o perfume inspirado, que aqui nós temos o perfume da Oasis Parfum, deixa aqui do meu lado esquerdo. Enquanto do lado direito nós temos o perfume Inspiração, o perfume original, daqui aquela borrifadinha marota também, pra gente conhecer um pouco mais. Estando eles agora lado a lado, vamos às diferenças próximas ou similaridades. Olha só, gente. Em um dado momento, nós percebemos aquele aspecto assim assabonetado, ensaboado que as violetas trazem. E de cara nós percebemos que nesse ponto eles são próximos e as violetas são perceptíveis com muita clareza. Porém, quando você acaba de passar aqui no perfume da Oasis, você percebe assim um blast maior de notas nesse primeiro apronto. Enquanto aqui no perfume original, nós percebemos já um pouco mais de equilíbrio por parte das flores. Ou seja, apesar do aspecto assabonetado, ensaboado das fragrâncias, o cheiro talcadinho de violeta é um pouco mais natural, mais vívido e mais confortável, macio no perfume original, se comparado com o perfume inspirado. Entretanto, algumas notas começam a ter um pouco mais de destaque quando a gente deixa ele evoluir na pele. Aqui no inspirado, por exemplo, nós temos uma nota de cedro um pouco mais sobressalente e sim, ela é percebida desde o momento 1. Você deixa o perfume assentar na sua pele e percebe de que essa nota de cedro, de fato, ela é mais vívida e aquele cedro ressecadinho, sabe? Acaba ganhando tons mais secos em função da violeta sintética empregada nessa fragrância, tá? Então, é um assabonetado mais intenso e você precisa prestar atenção nesse ponto. Já enquanto aqui no perfume original, nós temos assim as mesmas notas, você percebe assim que a empresa conseguiu encaixar as peças nos mesmos lugares, mas a diferença reside na pureza dos ingredientes, onde no perfume original é uma violeta mais natural, embora saibamos é uma violeta sintética, mas é um sintético que traz uma configuração diferente se comparado com o perfume que se inspirou nele, tá? Então, isso é importante salientar para a gente, na hora da compra, não ficar com aquela ilusão de que vai levar para casa um perfume que seja 100% idêntico. Até porque no mercado de contratipos sabemos, isso não existe e nunca existirá. Mas conseguimos aí sucos com alto grau de similaridade em várias fragrâncias. Mas isso não é tendência e não serve para qualquer perfume, que fique claro também. Não obstante, perfumes como Bleu de Chanel, que já tem anos de mercado e com vários inspirados no mercado, empresa nenhuma conseguiu chegar ali ao máximo de fidelidade. Chega num ponto, mas não 100%, sequer 99%, é ou não é? Então voltemos aqui às comparações diretas. Nós temos um perfume amadeirado aromático de um lado e temos da mesma família olfativo no outro, mas o aromático da violeta, nesse perfume original, ele é mais confortável e um tanto quanto alavandado também, embora a lavanda não esteja discriminada no perfume original, do que aqui no seu inspirado, que sim, você percebe esmero, percebe qualidade, percebe que a empresa gastou um pouquinho ali para entregar um perfume bem legal. Mas, em um dado momento, você vai perceber uma certa desconexão de similaridade entre eles. Mas as notas residem, as notas estão aqui. Você só não vai ter a mesma pureza de violeta do original aqui no perfume inspirado. Mas Adriano, isso é um descrédito, é um demérito para a fragrância? Olha galera, na minha opinião, não é em um dado momento, porque sabemos que o perfume original, ele é dificílimo de achar. E se fosse tão fácil a sua replicação, outras empresas já teriam feito. Todas as marcas do Brasil já tinham um perfume como ele. Então é claro, as empresas elas pesquisam antes de lançar os projetos. Elas não criam simplesmente da cabeça delas. Olha, me bateu aqui uma ideia muito louca, caiu um raio na minha cabeça e eu vou fazer um perfume assim inspirado naquilo que eu bem entender. Não é bem assim que a banda toca, né? Então as empresas têm esse discernimento e aqui no Oasis
é da mesma forma que funciona. E claro, eles tiveram essa ideia reunindo com algumas pessoas, eu já reuni com eles também, mostrei o risco do projeto, o tanto que é um perfume difícil de replicar em função das notas que ele possui, mais especificamente a violeta, tá? A violeta dele é difícil de replicar, não obstante outras fragrâncias que têm violeta como protagonista não conseguem entregar similaridade. Pesquise no mercado aí perfumes que levam nota de violeta como protagonista e vocês vão perceber que dificilmente se encontram contratipos de fragrâncias assim no mercado. Reparem para você ver. Mas o importante é a gente comparar aqui as diferenças entre eles. Mais adiante, depois de 15 minutos, 20 minutos, meia hora, vai depender da sua pele, o tanto que ela difunde ou o tanto que ela retém. Nós ainda conseguimos permanecer o conforto e o aveludado das violetas com almíscares aqui na versão original, enquanto aqui nós temos um perfume um pouco mais ressecado, mais adstringente, empoeirado, dando aquele ar um pouco tanto quanto árido, fugindo um pouquinho da característica do perfume original. Nesse ponto. Isso ocorre porque o cedro desse perfume também tem ali as suas observações. Não que seja um cedro de inferior qualidade, não é. Tá? É perceptível de que o cedro empata em nível de qualidade com o perfume original. Só que ele ganha esses tons ressecados por conta dos sintéticos da violeta. E aí parece de que ele é um cedro mais intenso e mais árido do que aqui nessa fragrância original. Entretanto, essas divergências elas tendem a se atenuar com o passar das horas na pele. Volta de 1, 2 horas aí eles começam a ficar mais próximos, porque as violetas já não ficam tão vívidas assim e elas começam a dar os tons, os entornos de notas amadeiradas, que claro, são as que ditam o perfume, inclusive batizam o nome deles como Riu Wood. E aqui no caso, o Wood da Oasis Parfum. No frigir dos ovos, nós temos uma criação que ela é formidável, muito interessante e que vale a pena você conhecer. Principalmente se já conheceu o Riu Wood tradicional, que aí, claro, né, gente, fica muito mais fácil para a gente balizar se compensa ou não, ou se o trabalho foi muito bem feito, ou se poderia melhorar. Para todos os efeitos, eu quero deixar aqui os meus parabéns para o Oasis Parfum, que ousou num projeto que ninguém arrisca, de um perfume que é maravilhoso e mesmo dito como masculino, eu até colocaria ele como unissex, porque à medida que o tempo passa, ele fica com um cheirinho assim de talquinho de neném, sabe? E é muito bom. A Oasis acreditou no projeto, sabendo que era arriscado, sabendo que poderia dar muito errado, mas deu certo. E apesar das divergências que a gente percebe nos primeiros aprontos e também em alguns minutos decorridos da pele, eles conseguiram entregar um projeto muito bom, de extrema qualidade e que, se você gosta de perfumes amadeirados que sejam mais fáceis de usar, com entornos florais, tipo a violeta, que é muito confortável e, além do mais, fixando e projetando o suficiente na pele para que você se sinta cheiroso e confortável. Não é qualquer empresa que consegue fazer isso e a Oasis foi muito além e arriscou num projeto que ninguém mais arriscou. E eles não vão parar por aí, sabe por causa de quê? Porque eu sugeri que um outro perfume que inclusive foi mais hype do que o Riu Wood fosse lançado também. Um projeto que muitos tentaram e nenhum conseguiu. E a Oasis Parfum vai pagar para ver e ver se eles conseguem replicar esta preciosidade aqui que eu já carrego comigo há muitos anos, que é o Riu Wood Rocky Mountain. Ah, esse daqui, esse eu pago para ver literalmente. Eu vou mandar uma fração desse perfume para a Oasis Parfum e quero ver se eles vão de fato conseguir replicar esta perfeição perfumada aqui, que é um dos melhores perfumes amadeirados que eu já tive o privilégio de usar, conhecer e recomendar. Gente, esse perfume está aqui na minha coleção e ele já é vencido há anos, tá? Ele tem as mesmas violetas que tem no Riu Wood, só que elas são mais comedidas e ele tem um toque mais de cipreste acentuado, um cheiro mais de floresta, sabe? Olha, gente, esse perfume aqui, ele é uma obra de arte. E para eu pagar pau para esse jeito de um perfume, vocês podem imaginar, né? Se o tio falou, tá falido, tá? Esse perfume aqui, se a Oasis Parfum conseguir um inspirado que chegue pelo menos, tá, gente? Olha só, eu vou pegar leve aqui. Se conseguir chegar a pelo menos 80% de similaridade, se chegar, vai ser campeão de vendas. Eu dou fé, eu dou minha palavra de que esse perfume vai ser campeoníssimo de vendas. Por quê? Se eles já arriscaram no projeto com o Riu Wood,
que é um perfume que ficou muito bom, quem dirá o Realwood Rocky Mountain, que tem uma presença diferente e um approach mais interessante, na minha opinião. E quem é das antigas sabe, lembra e também se recorda o tanto que esse perfume é bom. Ou era bom, né? Portanto, não perca o seu tempo, corra lá no site da Oasis Parfum, link na descrição, comentário fixado também, cupom especial. E aí, volte aqui, passe o feedback de vocês, caso gostem desse perfume e gostariam até mesmo de uma fragrância nesse estilo, mas ainda não encontraram no mercado. E em caso de dúvida, se eu puder ajudá-los, estamos à disposição.